Resgatando a História do Brasil. Nessa trajetória, o Colégio Braz de Verde é pelo segundo ano consecutivo que não desfila com seus alunos do dia 7 de setembro, mas em razão da pandemia Covid-19. Contudo, entendemos que mesmo assim poderíamos realizar algo que pudesse vivenciar a nossa história, com alunos e professores. A história é contada através dos alunos da educação infantil aos alunos do nono ano do ensino fundamental. No dia 30, segunda-feira, tivemos a abertura dos trabalhos, que designarão Semana da Pátria, hasteando as 3 bandeiras, Brasil, Estado e Município, com representatividade de 50% dos nossos alunos. Foi um momento histórico em nossa comunidade estudantil. E aqui nós vamos ter esse momento cívico, cantando um hino nacional, todos juntos, cantando bem bonito, para que nesse momento nós possamos agora identificar que a pátria é nossa mãe. E aí eu peço já aqui, passo aqui a palavra para o Cesaías, para já colocar já o hino nacional. Bom dia a todos. Nesse momento eu declaro perante os nossos queridos professores, nossos queridos alunos, os nossos pais que com certeza estão em casa, queremos nesse momento dizer para vocês que nós não iremos ter o desfile como todos os anos acontece, mas nós iremos uma semana que nós iremos dedicar à nossa pátria. É uma data muito importante para todos nós que vivenciamos a educação como um todo. E aqui nós temos nossas crianças, das quais serão o futuro da nossa nação, da nossa gente, do nosso povo. E por isso nós não deixamos e nem poderíamos deixar de fazer essa representação deste momento cívico tão importante que se faz todos os anos, mas por conta dessa pandemia nós não podemos sair na rua. E hoje nós queremos, já fizemos a abertura desse momento cívico. Nós temos aqui uma representatividade de todo o colégio. Temos a representação do nono ano, representação do 8º ano, representação do 7º ano, representação do 6º ano, 5º ano, 4º ano, 3º ano, 2º ano, 1º ano, educação infantil, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. Então, nós temos a representação de todo o colégio, porém não está aqui o número de alunos do colégio como um todo, mas nós contamos com a representação de cada grupo, de cada classe do nosso colégio. Então, nesse momento, vamos ficar em condições de nós podermos cantar o nosso hino, que é tão bonito, que é tão importante nesse momento, e em todos os momentos, que somos pessoas livres, pessoas libertas, pessoas que podemos expressar
as nossas atitudes, nossas ações, tudo que nós queremos, nossa pátria, nosso Brasil, nos dá essa condição. Então, somos pessoas livres para nós, dentro da nossa Constituição maior, nós podemos reivindicar aquilo que nos é devido. Então, somos pessoas livres e por isso nós nos sentimos felizes e não poderíamos deixar de fazer esse momento cívico, essa semana cívica, onde nossos alunos, com nossos professores, estão trabalhando toda a nossa história, resgatando todo esse momento. E aí, o tema eu vou deixar para a professora de História, que irá fazer uma explanação sobre esse momento cívico, onde nós resgatamos a história do nosso Brasil. Então, vamos cantar o hino nacional. Preparados, gente? Posição de respeito para cantar o hino. De pé, bem organizados. Brasil.
seu Isaías, ao Júnior, nosso coordenador, todos os nossos professores aqui presentes, que executam o seu papel muito bem, e também os que não estão. Vamos falar um pouquinho desse nosso trabalho, sobre esse resgate que nós iremos fazer de história. Antes eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a história em si. Há muitos que digam que a história ela não é muito importante. Não se tem muita importância de estudar a história. Há muitos que dizem isso. Mas a história, ela nos faz ser conhecedor, né, e entendedor. Conhecemos os fatos passados da história, né, e, consequentemente, entendemos os do futuro. É isso? E a gente vai dar um mergulho no passado, né? Vamos lá para 1500, ainda quando esse nosso gigante, por natureza, ainda era chamado de Pindorama. É isso? Uma terra que era habitada por nativos, onde esses nativos tinham um grande amor pela natureza. Eles tinham um cuidado muito especial para com a natureza, porque eles tinham a consciência de que a sua sobrevivência dependia toda e total da natureza. E nós herdamos muita coisa desses índios, né, desses povos nativos, mas infelizmente nós não herdamos esse amor e esse cuidado que nós devemos ter para com a natureza. É verdade? Então, o nosso trabalho, que vai ser mostrado para vocês, é um resgate. Cada turminha vai mostrar um período da nossa história, porque a história, ela, para se melhor entender, ela é dividida em períodos. Nós vamos iniciar desde o primeiro período, antes da chegada de Cabral ao nosso território, até os dias atuais. Não é isso? Então, vamos mergulhar nesse resgate e vamos ver o que os nossos alunos aprenderam, né, desse conteúdo que já foi dado, já foi trabalhado. Então, vamos apreciar esse trabalho. Na verdade, muito obrigada. Como nós podemos observar, dito pela nossa professora de História, a história ela é muito profunda, ela não é de agora, ela vem desde a criação do mundo. E nós hoje, como pessoas, como cidadãos, nós realizamos uma história. Nós, vocês alunos, vocês queridos alunos, vocês estão construindo a história de hoje. E por isso a escola, ela tem como obrigação trabalhar com vocês, para que assim nós possamos entender que eu, como pessoa, como cidadão, eu construo a minha história na minha comunidade. Aonde quer que eu esteja, eu estou construindo uma história. E é importante que você entenda. Eu sei que as crianças pequenininhas aqui, eles não estão entendendo, mas os demais vão entender e já estão entendendo que nós, como pessoa, construímos a nossa história. E essa história não pode ser uma história triste, tem que ser uma história alegre. Uma história que pessoas que já fizeram, se sacrificaram tanto, e hoje nós somos pessoas livres. Mas esse livre não nos dá o direito, como disse a professora de História. Nós não temos a sensibilidade, nós não temos a compreensão
de fazer o que aqueles negros, aqueles índios, aquele povo do passado fizeram. Os primeiros habitantes era preservar essa natureza tão linda. Por isso que nosso vídeo vocês vão ver que primeiramente nós fizemos um panorama da beleza do que nós construímos, do que nós preservamos aqui na escola, que é essa natureza tão linda. E aí, nós, como professores, nós devemos levar sempre esse lembrete para os nossos alunos, preservando sempre essa natureza. Entendendo que o ser humano, ele tem, nos últimos tempos, o homem como um todo, ele é super inteligente. Mas a sua inteligência lhe tem demonstrado ignorância. E quando eu destruo essa natureza, mesmo que eu seja pessoa de anel no dedo, tenho doutorado, tenho mestrado, tenho sei lá o que for, mas eu não tenho a sensibilidade de fazer como os nossos primeiros habitantes fizeram, preservar essa natureza. Então, queridos alunos, queridos professores, que vocês possam ter isso como meta dentro da escola, dentro da sua comunidade, sempre levando esse respeito, esse amor por essa natureza tão bonita que nós contemplamos e não a protegemos. Meu muito obrigado a todos. Queremos que essa semana possa ser uma semana de total lembrança do resgate da nossa história. E assim, vocês, pais que vão estar conosco nesse filme, nessa mensagem que vai estar invadindo o lar de vocês, vocês possam saber que isso é um trabalho não só do diretor, mas é um trabalho em conjunto. Um trabalho feito com nossos coordenadores, com nossos professores e com os nossos alunos. Com certeza, sem os nossos alunos, era impossível nós realizarmos esse momento cívico, esse momento onde pessoas têm esquecido homenagear essa pátria tão querida, tão abençoada por todos nós. Meu muito obrigado e um abraço a todos. Muito bem, crianças. Parabéns pelo comportamento, viu? Todos estão de parabéns. A gente só tem a agradecer. Essa semana vai ser muito produtiva, de grande aprendizado para todos nós. Vamos relembrar, resgatar a história do nosso Brasil, embora faça parte da grade curricular, né, das escolas, mas é bom vivenciarmos, né, estudarmos. Então, a educação infantil vai estudar bastante também, eles estão estudando, então eles vão vivenciar, né, a verdadeira realidade dos nossos primeiros habitantes, antes do Brasil ser descoberto, né, no período pré-cabralino. Então, eles estão trabalhando lindamente, as professoras e as famílias. Para eles vai ser enriquecedor. Embora não tenhamos o desfile cívico no dia 7 de setembro, né, no município, de forma geral, por conta da pandemia, mas o Colégio Braz Lima Verde não deixa de comemorar esse momento e de trazer esse aprendizado para as crianças da educação infantil, que para eles é novidade o desfile na rua, eles não vivenciaram, né? Pelo menos o Infantil 4 e o Infantil 3 não sabem o que é um desfile na rua,
né, do dia 7, mas eles vão vivenciar aqui na escola. Não vão deixar de aprender e de ampliar seus conhecimentos sobre a história do nosso querido Brasil, certo? Então, a tia está parabenizando o comportamento de vocês e o desenvolvimento dos trabalhos das professoras junto com a família. O Infantil 3 do Colégio Braz Lima Verde apresenta, através de vivências, o período pré-cabralino, que compreende a história dos povos que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Povos estes com formas de vida complexas e desenvolvidas. O grupo étnico que iremos representar é denominado Macro-G e tradicionalmente vivem da caça, pesca e coleta de produtos da floresta e de cultivos agrícolas. Para a caça, eles utilizavam grandes arcos e para dormir não usavam rede, somente cobriam o chão com ramos de árvores, formando um leito de folhas. Dentro da cultura Macro-G tradicional, não existiam roupas. Em vez disso, as pessoas pintavam o corpo com tintas extraídas das sementes de jenipapo, urucum e de cinzas. Turma do Infantil 4, 4A, nós ficamos com o período pré-cabralino, uma grande variedade nativa, né? Quando os portugueses ancoravam no litoral brasileiro, que já existia cerca de 2 milhões de indígenas, integrando os povos pré-cabralinos. Foi ao passo que também é chamado de pré-história brasileira, que esse período ele foi marcado por uma ocupação datada de 12 mil anos. O que a gente compreende? Compreende a história dos povos que já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses, onde o território era formado por tribos como o Tupi-Guarani. Praticava agricultura com a plantação de mandioca,
milho, batata doce, abacaxi e pacoba. E dentro desses alimentos, essas plantações, eles se alimentavam desses alimentos. De fato, entre os tupis, englobamos uma infinidade de povos que podem ser distinguidos por costumes bastante específicos. Sem dúvida, percebemos que a diversidade de cultura é uma realidade que antecede a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral. Então, os nossos alunos irão apresentar, o que eles aprenderam durante esse período que nós estudamos em salas. Tá certo? Então, agora eles vão explicar para vocês o que eles aprenderam. Período pré-cabalino. Compreende a história dos povos que já habitavam antes da chegada dos portugueses. O território era formado por tribos, como Tupi-Guarani, Período pré-cabralino, cultura e sociedade. A partir de agora, com a turminha do Infantil 4B, vamos conhecer um pouco sobre a história do nosso país, alguns anos antes do descobrimento por Pedro Álvares Cabral. Os indígenas do Brasil pré-cabralinos viviam em tribos, sendo seu chefe político o cacique. Havia também o pajé, que era responsável pela vida religiosa e tratamentos medicinais através da cura com ervas, plantas e rituais místicos. Os nativos das terras brasileiras possuíam sua própria cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. A cultura indígena também tem uma grande característica, que eles confeccionavam todos os seus objetos artesanalmente, com elementos retirados da natureza. Vamos ver agora algum desses utensílios. Este é o mapa do nosso país no período pré-cabralino, mostrando assim cada demarcação de aldeia indígena que existiu no nosso país até a chegada dos portugueses no ano de 1500, onde se encerra o período pré-cabralino. Olá a todos! A tia Selênia, juntamente com a turminha do Infantil 5A, irá apresentar para vocês agora como foi o primeiro contato dos índios com os portugueses aqui no nosso Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu no dia 22 de abril de 1500. E aí, os portugueses chegaram em suas embarcações e encontraram os índios aqui. Vamos agora assistir como ocorreu tudo isso? Pedro Álvares Cabral, o volante explorador português, vinha em uma expedição formada com vários navios. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa no dia 9 de março e, em um determinado momento, tomaram rumo a oeste e começaram a ver
uma linda terra próxima. Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra à vista!" A terra se chamava de Monte Pascoal. Mas por que Pascoal? Porque era tempo de Páscoa. De longe, eles avistaram uma terra muito, muito linda, cheio de frutos, animais, cores e principalmente umas pessoas. E essas pessoas se chamavam índios. E quando os portugueses desembarcaram, encontraram os índios. E imagina só, como foi esse encontro? Os índios, eles tinham costumes e hábitos totalmente diferentes dos portugueses, desde a roupa, a alimentação e até a sua linguagem. E isso fez com que os portugueses estranhassem um pouco, mas aí eles já estavam se aproximando. E assim começou a história do nosso amado Brasil. O período pré-cabralino compreende a história dos povos que habitavam no território brasileiro antes mesmo da chegada dos portugueses. Eram grupos étnicos com formas de vidas complexas e desenvolvidas. Diferente do que muitos acreditavam, o território era formado por tribos como Tupi-Guarani, os Caraíba, os Macrogê e os Aruac, que possuíam dialetos e culturas diversificados. O Infantil 5B vivenciou algumas características dos índios aruacs e tendo como principal atividade os artesanatos cerâmicos. Vamos agora apreciar esse vídeo. Ai, 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 lá vem, o índio-chefe chegou. Postura, perna de índio, braço cruzado, vamos fazer tudo o que ele mandar. Preparados? Ai, ele chegou! Eu sou o índio-chefe. Sim, senhor! Fazem tudo o que eu mandar. Hey, hey, coloridas, encantadas, as terras do Brasil. Vivia livre de bem com a natureza, coração puro e cheio de beleza. Já dizia, tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu,
sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, tu, 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 tu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, tu, 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 tu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. Bom dia, essa é a turma do primeiro ano A e B do Colégio Braz Lima Verde. Ficamos com o tema Anos que antecederam a missão colonizadora. Estão aí todos os alunos, né, bem bonitinho. E eu vou ler um pouco, explicar um pouco do que é Anos que antecederam a missão colonizadora. O período pré-colonial diz respeito dos anos que antecederam a missão colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, administrador colonial, em 1530. Está aí representando os nossos dois alunos, Martim Afonso de Souza. Nesse ano, o colonizador organizou uma expedição ao Brasil. A esquadra de 5 embarcações bem armadas reunia 400 colonos e tripulantes comandadas por Martim Afonso de Souza, né?
Nossos alunos aí estão representando os tripulantes, a nossa embarcação. Tinham uma tríplice missão: combater os traficantes franceses, penetrar nas terras na direção do Rio Prata para procurar metais preciosos, pois o nosso país, gigante por natureza, é rico, como já disse, gigante por natureza, rico em ouro verde, e estabelecer núcleos de povoamento no litoral. Então, esse é um pouco da nossa explicação e continuaremos com mais um pouco. Corante extraído de seu tronco para cingir tecido. Construção de arco de violino. Nós, no segundo ano, iremos falar sobre o Círculo do Pau-Brasil e suas utilidades. Círculo do Pau-Brasil. Em 1502, uma expedição particular começou a explorar o pau-brasil e escravizar índios. A coroa recebida percentuais crescentes sobre o total que os negociantes conseguiam com a venda. A segunda expedição de reconhecimento das novas terras retornou a Portugal em 1503. A terceira expedição 1503-1504. Círculo do Pau-Brasil. Por quase meio século depois do descobrimento, a árvore de tinturaria foi o único interesse português no Brasil. Sabendo da existência do pau-brasil, os exploradores é que a localização das árvores era bastante acessível. Por estar no litoral, fizeram perigosas expedições. Círculo do Pau-Brasil. A madeira já tinha os compradores certos. Na Europa, onde era muito apreciada como pintura para tecidos. Fabricação de brinquedos. Círculo do Pau-Brasil! Bom dia, nós estamos no terceiro ano e hoje nós vamos apresentar sobre o ciclo do açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar ocorreu por necessidade
engenhos eram as fazendas onde ocorria a produção de açúcar. Os engenhos se localizavam principalmente no Nordeste brasileiro. Ali se praticava a plantation, ou seja, a produção de um único produto, voltado para a exportação e utilizado ao trabalho escravo. A produção do açúcar, não é, gente? As oitavas eram produzidas iniciadas na moagem sertana, era extraído o caldo da estrada. Em seguida, era encaminhado para o tanque armazenado. O melancia, então, era distribuído em formas cônicas e dispostas. Uma bancada onde ficava até esfriar e se cristalizar. Além da produção de açúcar, o melancia também era utilizado na produção de cachaça e rapadura. A sociedade açucareira era marcada pelas grandes diferenças sociais. No topo estavam os senhores de engenho, na base de sociedade estavam os escravos de origem africana. A invasão dos holandeses provocou uma série de conflitos com os portugueses pela posse das terras. Em 1645, os portugueses conseguiram expulsar os invasores. Assim, a produção açucareira no Brasil entrou em decadência no século XVIII. Põe ao ciclo do açúcar, abrindo caminho para uma nova etapa, conhecida como o ciclo do ouro. O ciclo do açúcar! Bom dia, nós do quarto ano queremos falar um pouco sobre o ciclo do ouro. O ciclo do ouro é a extração e exportação do ouro, figurado como principal atividade econômica no período colonial, desde seu início no final do século XVII, momento em que as exportações do açúcar nordestino caíram pela concorrência exercida pela produção açucareira de ingleses e holandeses no Caribe. Houve um grande fluxo de pessoas que vieram de Portugal e do litoral nordestino para a região das Minas. E também houve um incremento da escravização de indígenas e de africanos. Por fim, entre 1750 e 1750, Portugal atravessava de dificuldades decorrentes má administração e desastres naturais. Assim, a descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornava-se motivo de esperança, de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. As jazidas de ouro descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram divididas em lavras, lotes auríferos para exploração. Durante o auge deste ciclo, no século XVIII, milhares de pessoas foram para estas regiões e estima-se que a população tenha dobrado em um século. Também a economia se mostra mais dinâmica, pois em torno as minas foram constituídas no comércio agrícola para alimentar aqueles que trabalhavam em pequenas manufaturas. A expressão ouro-inteira. Andou tanto que esqueceu. Oficialmente foram extraídas 35 toneladas de metal, mas acredita-se que deve ter sido muito mais, pois uma grande parte era sonegada. A exploração agrícola passou a ser mais lucrativa na colônia, por isso aconteceu a transferência da capital colonial, de Salvador para o Rio de Janeiro. Outros modos de modo de oscilar
dia a todos, somos do 5º ano e hoje vamos falar um pouco sobre o período colonial. Bom, o período colonial ele começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, quando é proclamado a independência do Brasil. O período colonial foi o mais extenso e foi nele que lutas e revoltas aconteceram com o domínio português e a cobrança de impostos. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre europeus e africanos e pelo processo de miscigenação dos africanos. Nesse período, o povo brasileiro foi se miscigenando, ou seja, começaram a se misturar. Poemas sobre a colonização do Brasil. A colonização foi exploradores por todas as cores e governantes por traidores. Quem descobriu e colonizou o Brasil? Ninguém sabe, porque quando Pedro Álvares Cabral, em Pindorama, chegou, os indígenas já estavam lá. Mais de meio milênio se passou desde a colonização portuguesa no Brasil e os indígenas permanecem em estado de sujeição. A quem admira o ouro, a quem admira a vida, a coroa do índio, por exemplo, é feita Olá, nós somos alunos do 7º ano e a gente vai apresentar nosso trabalho sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período de grande importância para o processo cultural do Brasil. Política do período regencial. Os principais grupos políticos do período regencial eram liberais modernos, ou seja, eram monarquistas. Guerra do Paraguai foi o maior conflito latino-americano, travado entre o Paraguai e a vitoriosa Tríplice Aliança. O café era o principal produto de exportação na época do Segundo Reinado. Era tão importante que está estampado na bandeira do Brasil junto ao tabaco, sendo a planta símbolo da nação. A crise no Segundo Reinado. A crise política que resultara na queda da monarquia no Brasil teve suas origens na Grande Guerra Regional, que ocorreu de novembro de 1864 e maio de 1870 no Cone do Sul. O Segundo Reinado do Brasil chegou ao fim após uma série de razões, sendo uma delas as principais, a perda do apoio da política do Império. Primeiramente, boa tarde. A nossa turma é do 8º ano e nós ficamos com o tema República Velha e República da Espada. Nós iremos ler um poema, em seguida um teatro de fantoche, juntamente com a narrativa, e para finalizar, uma peça teatral. Então, espero que vocês gostem da apresentação e boa tarde. Somos do 8º ano e vamos ler um poema. E lá vai a estrada fora, o velho com o matulão, com o chapéu velho de couro na casa de algodão. Já não tem mais força, justamente 10 filhos pequenos, 15 filhas ricas. Faltando 10, além de não ver, podendo ver 3 filhos importantes, igual a Sebastião, 5 crianças. Diz o velho,
tornou presidente em 1894. A partir daí, eles aproveitaram para implantar a política do café com leite, que é basicamente o revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Esquema que durou simplesmente 36 anos. Esse nome se dá pelas principais atividades econômicas dos estados. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais de leite. Mas, para se manterem no poder por tanto tempo, é claro que foram feitas muitas fraudes e manipulações do sistema eleitoral. Começando pela política dos governadores. As eleições eram muito interdependentes, ou seja, para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro. Assim, eles faziam aliança entre si. O presidente, para ser eleito, oferecia apoio político e financeiro aos governadores de Estado em troca de votos. Já os governadores de Estado faziam a mesma coisa, oferecendo verba e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos à população. Mas, afinal, quem eram esses coronéis? Esses títulos eram dados geralmente a grandes fazendeiros que obtinham muito prestígio social, político e econômico na área rural. Eles eram tipo famosinhos onde viviam e exerciam influência sobre o povo e costumavam ser o chefe político. Eles usavam seu poder para manter o curral eleitoral. Mas o que essa expressão significa? Eles comparavam os eleitores ao gado, porque são dirigidos pelos interesses da elite, sem poder ou instrução para se manifestar. Os coronéis se mantinham pelas ameaças e pelas fraudes. Eles falsificavam documentos, adulteravam as cédulas e vendiam votos em troca de pequenos interesses da população, que era de maioria muito pobre e camponesa. Essas práticas são chamadas de voto de cabresto ou clientelismo e funcionavam mais ou menos assim. Os coronéis faziam promessa de doar gado ou material de construção em troca do voto do povo. E se você não aceitasse as condições ou traísse o cara na hora, ele iria ficar sabendo de qualquer jeito, já que o voto era aberto e com certeza iria partir para a violência, contactando cangaceiros para acabar com você no dia seguinte. Agora que você já entendeu como funciona a política da República Oligarca, vamos aprender alguns fatos que marcaram ela desde o seu início. Em 1902, fomos chamados Rodrigo Alves se torna presidente, como representante do Estado de São Paulo. Ele já era popular por ter participado da anexação do território do Acre, que antes era da Bolívia. Essas terras prosperavam muito com extração e exportação da borracha da Amazônia. Então, foi um bom negócio. O dono governador Rodrigo Alves, ele era bem burguês e tomou várias medidas para modernizar o país, como a promoção de obras de saneamento, a reorganização do Rio de Janeiro, a expansão da malha ferroviária e incentivo à imigração e fixação estrangeira no campo. Mas, voltando à organização do capital, o prefeito do Rio, Pereira Passos, citou que a cidade deveria ser a parede brasileira e por isso implementou medidas para diminuir as doenças provocadas pela falta de saneamento básico e beleza, e a cidade tornando ela mais atrativa para os estrangeiros. Para isso, ele botou baixo vários motivos do centro do Rio, que eram as moradias precárias, onde viviam os mais pobres. Assim, eles foram expulsos e passaram a emigrar para os morros, onde ficavam os terrenos mais baratos e poucos habitados, o que deu a origem à favela. Os gringos tinham receio de vir para o Rio, não só porque o centro da cidade era feio, mas principalmente por causa das epidemias da varíola e febre amarela. Para acabar com isso de vez, o Oswaldo Cruz, que era responsável pelo Departamento da Saúde Pública, realizou brigadas sanitárias, campanha de vacina obrigatória. Acontece que o povo não tinha nenhum conhecimento sobre as vacinas. Eles não foram ensinados sobre como elas funcionavam. Achando super suspeito um agente sanitário, do nada invadir sua casa e injetar uma substância contra a sua vontade. Dessa forma, o pessoal se rebelou, quebrando pontes e atacando prédios públicos, que ficou conhecido como revolta da vacina. Mas, voltando à produção cafeeira, ela estava crescendo muito com a fixação da mão de obra estrangeira no campo. Cresceu tanto que a quantidade de café
países do mundo inteiro se aproveitaram para fortalecer suas forças militares, menos o Brasil, já que o governo não repassava ao Exército as verbas para as necessidades militares básicas, como armamento, cavalos e salários. Diante disso tudo, os tenentes se organizaram em um movimento contra o governo para reconquistar o poder militar perdido na República Velha. Uma de suas primeiras ações foi a revolta dos 18 fortes de Copacabana, quando 17 tenentes e um civil pegaram armas e marcharam em interdição à sede do governo. Eles sofreram muita repressão, morrendo 16 vezes com fortes tiroteios. Em 1925, o movimento tenentista se reorganizou, agora liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes e o major paulista Miguel Costa. Assim, criaram a coluna Prestes e Miguel Costa, um movimento guerrilheiro que percorreu por outros estados brasileiros, convocando pessoas a se juntarem a eles no da República Coligada. O movimento ganhou apoio da população por onde avançar, mas é claro que também despertou o ódio dos coronéis, que realizaram fortes perseguições. Após 2 anos de marcha, eles conseguiram desestabilizar alguns cafeeiros. E para fugir das ameaças, os integrantes se exilaram para o Paraguai e a Bolívia. Luiz Carlos Prestes foi para a Argentina, onde entrou em contato com as obras de Karl Marx e Engels, e assim se descobriu comunista. Teve o plano de implantar o regime no Brasil. Em 1926, o paulista Washington Luiz assumiu a presidência. Junto a ela, todos os problemas que a República Oligárquica estava acumulando e causou a maior crise financeira da época. Não satisfeito, Washington Luiz quis implantar mais treta ainda. Ele indicou para ser seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes. Desse jeito, Washington rompeu com a política do café com leite, já que estava na hora do presidente ser o mineiro. Assim, o presidente do estado de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar a Aliança Liberal. Ele contava com tenentistas, empresários, industriais, a classe média, mas principalmente militares. Era um partido de oposição que tinha como proposta reformar a política e a economia. A ideia deles era declarar o voto secreto, a reforma trabalhista e medidas protecionistas, além de outros produtos nacionais. Assim, eles lançaram Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. As eleições aconteceram em março de 1930, até que em julho. Interrompemos a programação para notícias de extrema urgência. Uma pessoa vítima de Getúlio Vargas é assassinado. O culpado pelo crime foi Duarte Dantas, o seu adversário político. É isso e obrigada pela atenção e fiquem ligados na próxima notícia do jornal Freita News. A partir daí, a galera da Aliança Liberal se sentiu profundamente atacada e cheia de motivos para tomar o poder. Eles criaram uma rede de contatos militares para repor o Washington Luiz. Dessa forma, no dia 3 de outubro de 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado e assim se tornar o próximo presidente. Isso ficou conhecido como Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas. Mas, rapaz, o bicho reguense quer ser presidente, nem competência tem, nós estamos muito fracos mesmo. Nós estamos nesse troca-troca do presidente há anos e ninguém resolve nada. Isso é uma verdadeira palhaçada com a cara do ser humano. Esse bando de bestas são mais arregantes que soldados do meu batalhão. Tá vendo, Francisco? Tu se lembra que na época da vovó não podia sair? Ela falava assim pra gente, eu acho que eu até lembro que era quando a gente ia pra casa dela mais a mamãe, depois dos almoços. A época dela foi do Jânio Quadros e ele era apoiado pela UDR, se não me engano. Você se lembra? Lembro, e até o principal representante da UDR acusou o Zambo de planejar um golpe e no outro dia ficou conhecido como escárnio. E ele envergonhado, saiu da presidência e deu a presidência pro João Goulart. Que tentou diminuir a desigualdade. Como assim ele quis diminuir a desigualdade se em pleno século XXI ainda tem desigualdade? Bem, sobre isso a gente não sabe. Mas o Jango, naquela época, ele ainda fez assim, o favor de botar a segurança nacional em risco, o que acabou fazendo com que o general Mourão mandasse militares para o Rio de Janeiro e fizesse com que o Jango deposse o cargo de presidente.
que começou a ditadura militar. E eu me lembro até que a ditadura teve 16 atos institucionais. Sim, eu lembro até do segundo, que foi um dos primeiros, obviamente, que ele basicamente centralizava o poder no presidente, onde não podia haver nenhuma representação de qualquer outro partido político que não fosse o do presidente. E aí chegou o Costa e Silva, que acabou com tudo, acabou com a liberdade, principalmente do voto, chegou e acabou com o que já não tinha mais. E eu me lembro até que teve um estudante morto num protesto, que o nome dele era Edson, que ele estava em um protesto junto de algumas pessoas, e ele foi um dos que acabou sendo morto. E eu também lembro que na época desse protesto foi também o ato institucional número 5, o AI-5, que ele foi o pior dos atos, porque ele veio junto com a censura e que, tipo, você não podia se expressar em rádio, em jornais, em televisões, nada. Só mostravam o que eles queriam e músicas também, você se lembra? Que, tipo, a ditadura mesmo, ela acabou com músicas. Lembro. Por mensagens subliminares nas músicas. Lembro, sim. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio